gmail.com. Olá, bom dia! Preparados? Vai lá, toma uma aguinha e vamos começar a nossa aula de hoje. Uma coisa muito bacana na educação, no ensino-aprendizagem, é que nós podemos aprender língua portuguesa dentro de história, história dentro de matemática, matemática em geografia e etc. Então, essa relação dos conteúdos torna o estudo bem mais interessante. Como o nosso exercício de língua portuguesa de hoje é interpretação de texto, e interpretação de um texto da mitologia grega, vamos conhecer só um pouquinho sobre a Grécia. A Grécia se situa no sudeste da Europa, na Península Balcânica. Possui um relevo acidentado e litoral recortado. Na antiguidade, embora as comunicações terrestres fossem difíceis, por outro lado, a presença de portos naturais de centenas de ilhas favoreciam a navegação comercial. E a mitologia grega? A mitologia grega surgiu da curiosidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida e os problemas da existência. Assim, criaram deuses imortais à semelhança do ser humano. Os antigos gregos viviam em uma civilização politeísta, ou seja, tinham a crença em vários deuses. As nossas duas primeiras questões não tem certo ou errado, é para você nos contar um pouquinho do que você sabe sobre a mitologia grega. Então a primeira, ela pergunta se você já ouviu falar sobre os deuses da mitologia grega, sim ou não? Conhece algum deles? Se conhece, qual deus você conhece? E a segunda, se você já leu algum livro ou assistiu a algum filme sobre a mitologia grega. Qual? Conta um pouquinho desse filme, desse livro, se você leu ou assistiu alguma coisa a respeito. Acompanhe a leitura do texto comigo. Prometeu, parte 1. Prometeu e seu irmão Epimeteu eram titãs, membros de uma raça de gigantes. No início dos tempos, os deuses travaram uma grande batalha contra os titãs para decidir quem governaria o universo. Os deuses venceram e quase todos os titãs foram destruídos. Os deuses criaram a terra a partir dos corpos dos adversários mortos. Com os ossos dos titãs fizeram os rochedos e as montanhas. Com o sangue fizeram o mar, os lagos e os rios. Fizeram as estrelas com seus olhos. O capim e as árvores com seus cabelos. Como Prometeu e seu irmão tomaram partido dos deuses, foram recompensados com a tarefa de povoar o mundo com seres vivos. Pela terra já rastejavam criaturas pálidas e disformes. Zeus, o rei dos deuses, entregou a Epimeteu uma grande quantidade de dons, encarregando-o de distribuí-los entre aquelas criaturas. Na nossa questão número 3, é para vocês marcarem a alternativa correta sobre quem eram os titãs. Eles eram deuses, animais, humanos ou gigantes? Se tiver dúvida, lê o texto de novo. Na 4, vocês vão ter várias palavras: Prometeu, deuses, Zeus, Epimeteu, rastejavam criaturas pálidas, dons, terra e estrelas, e vão ter que colocar em ordem alfabética. E na quinta e última questão de hoje, língua portuguesa, dessas palavras que você colocou em ordem alfabética, você vai escolher apenas uma só dessas palavras, e vai escrever com as suas palavras próprias tudo o que você sabe sobre ela. Se precisar, você pode até usar informações do próprio texto, ok? Em matemática é bem facinho.
nós temos essa tabela que tem na primeira coluna o nome dos estádios de futebol do Brasil, na segunda, capacidade total de pessoas, quantas pessoas cabem em cada um desses estádios. A terceira coluna, a cidade e o estado onde cada um desses estádios de futebol estão localizados. E a quarta e última coluna, a data de inauguração, o ano que ele foi inaugurado. Agora é só ler cada uma das questões com bastante calma e tranquilidade, olhar na tabela e responder. A primeira, qual o estádio mais antigo? Mais velho? A segunda, qual o estádio mais recente? O mais novo? A terceira é para marcar a alternativa correta de qual estádio possui a maior capacidade de público e pessoas, ou seja, qual que cabe mais pessoas dentro. E a quarta, desses 9 estádios que estão na tabela, quais deles estão localizados no estado de São Paulo? 1, nenhum, 3 ou 5? Em ciências humanas, nós vamos ver um pouquinho de como funciona a contagem do tempo. Para facilitar essa contagem, a gente divide o tempo em década, cada 10 anos, século, um século são 100 anos, e milênio, um milênio é o período de 1000 em 1000 anos. Os séculos são geralmente escritos com números romanos. Para sabermos se o século corresponde a qual ano, tem 2 regrinhas básicas. Se o ano terminar em 00, a gente exclui esses 2 zeros e aí já tem o século que ele pertence. Olha o nosso exemplo, 1700. O ano de 1700 termina com 00. Se eu tirar os 2 zeros, fica quanto? Isso, 17. Portanto, 1700 pertence ao século 17. Agora, se o ano terminar em qualquer outro algarismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, ou seja, qualquer algarismo diferente de 0, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar os 2 primeiros números e somar 1. Olha o nosso exemplo de novo, agora 1701. Ele termina em 1, não termina em 00. Então eu pego os 2 primeiros, que quais são? 17, 17 mais 1, 18. Portanto, o ano de 1701 já pertence ao século 18. Sabendo disso, agora é com vocês. Respondam as alternativas A e B. A A pergunta: qual é o século do ano 1500? E a B, e o século do ano 1544? Chegamos ao final de mais uma videoaula. Aproveitem, vejam quantas vezes vocês precisarem e qualquer dúvida, mandem no chat para o professor. Beijão no coração de todos, até mais!